capítulo de número 3, e versículo de número 1. Atos dos Apóstolos, capítulo 3, a partir do versículo 1. Quem achou, diga amém. Quem não achou, diga Escola Bíblica Dominical. Amém? Diz assim: Pedro e João subiam ao templo na hora da oração à nona. E aconteceu que um homem aleijado de nascença estava sendo carregado para a porta do templo chamada Formosa. Todos os dias o punham ali para pedir esmola aos que entravam. Quando viu Pedro e João que iam entrando no templo, pediu-lhes uma esmola. Fixando nele o olhar, Pedro, acompanhado de João, disse: olha para nós. E ele ficou olhando atentamente para eles, esperando receber alguma coisa. Então Pedro lhe disse: não tenho prata nem ouro, mas o que tenho isto te dou. Em nome de Jesus Cristo Nazareno, levanta-te e anda. Amém? Tome teu assento, dando glória ao nome do Senhor e Salvador Jesus Cristo. Meus irmãos, o presente texto que acabamos de ler reflete a história triste de um homem que a história vai dizer que já fazia muitos anos que ele estava ali, ou seja, desde sua nascença, ele era colocado ali para pedir esmola. Ele não chegava ali com as suas próprias forças, ele era levado, alguém teria que levar ele ao pé daquela porta chamada Formosa. Ali ele tirava o seu sustento, ali ele tirava os seus recursos, porque ele não podia ser uma pessoa como os seus irmãos. Ele viu as pessoas crescerem, ele viu as pessoas, os seus amigos, indo para campo de batalha, exercendo um papel dentro da sociedade, como uma pessoa normal. Mas ele não podia fazer isso, porque ele jazia de uma enfermidade desde nascença. E a Bíblia vai nos relatar que Pedro e João, depois da descida do Espírito Santo no capítulo 2, depois da descida do Espírito Santo, eles ficaram impactados pelo poder que estava dentro deles. E a Bíblia diz que eles cresciam em graça e conhecimento, na comunhão e no partir do pão. E eles cresciam, e eles estavam cheios de fervor. Eles só não queriam aquele recebimento do Espírito Santo ali naquela descida. Eles queriam algo mais. Eles queriam algo mais de Deus. É por isso que a Bíblia diz: e eles indo para a hora da oração, a nona, eles queriam buscar algo mais da parte de Deus para ele. E quando eles iam entrando naquele templo para orar, era de costume que todos os judeus, todo o povo fosse para o templo para servir a Deus ou agradar a Deus de uma certa forma. Todos faziam isso. É por isso que Jesus, quando estava na terra pregando, reunia muitas pessoas no templo e ele pregava. Jesus, por certa vez, pregando, e o povo dizia: mestre, me diga qual é o dia que tu vai vir destruir todas essas coisas. Ele diz: está vendo esse templo? Vocês podem derrubar ele, mas eu vou destruir ele em 3 dias, mas eu vou ressuscitar. E eles não estavam entendendo. Então era de costume, de comum, o povo ir para o templo adorar, mas eles estavam ovacionados pelo poder do Espírito Santo. Eles estavam cheios da glória de Deus. E eles indo ali, não sabia que aquele homem estava ali, não sabia o que ia acontecer com ele. Mas aqui vai dizer que foi o primeiro milagre que aconteceu na vida dos apóstolos. Porque depois que, quando ele chegou ali, aquele homem já estava naquele lugar para pedir esmola, para sustentar a sua vida, para alimentar a sua fome. Ele, fitando os olhos em Pedro, disse: me dá alguma coisa, eu estou com fome. Pedro olhando para eles e disse: eu não tenho prata, eu não tenho ouro,
mas o que eu tenho te dou em nome de Jesus Cristo. Levanta-te e anda. Ou seja, eu não tenho recurso material, eu não tenho recurso financeiro, eu não tenho poder aquisitivo, mas se você crê, eu tenho algo muito melhor. Um homem que pode andar sobre as águas, eu tenho ele. Se você quiser, pegou na mão dele, levanta, levanta, aleluias. Esse mestre, ele está aqui, e ele está dizendo para você: levanta hoje, levanta da situação que você está hoje. E estamos aqui, pregando a palavra de Deus, cheio do poder de Deus. E tem pessoas que estão tristes, mas todos os dias estamos dizendo aqui: levanta, Deus é contigo, Deus te ama, Ele tem uma obra na tua vida. Jesus não quer te ver prostrado, Jesus não quer te ver desse jeito cabisbaixo. Ele tem uma obra para a tua vida, Ele te ama. Ele te ama. Eu imagino, irmão, todos os dias que aquele homem estava ali, ele olhava para aquela porta, o seu coração desejava entrar por ali. Eu imagino ele dizer: eu queria ser tanto comum, eu queria tanto andar, eu queria tanto ser como os meus irmãos, eu queria tanto entrar por aquela porta e agradecer a Deus, ou pelo menos ter um motivo para agradecer. Até agora a minha vida foi uma tragédia, até agora a minha vida foi uma desgraça. As pessoas passam por mim, me humilham, me cospem, eu sou descanteado pela sociedade. Primeiro, esse homem tinha 3 traumas. 3 traumas. O primeiro era o trauma físico. O segundo era o trauma social. E o terceiro era o trauma espiritual. Primeiro, o trauma físico, por causa de sua deficiência, dele ficar tanto tempo naquela situação. Há possibilidade de pessoas que estejam acamadas criar feridas em suas partes do seu corpo. Aquele homem sofria defeitos físicos em que atingia os seus nervos. Possivelmente ele era um homem que estava esquizofrênico ou encriqueado por causa dos seus nervos. Ele sofria um trauma físico desde criança. E as pessoas que passavam por ali diziam: é mais um rejeitado. Por que que ele nasceu? Por que que ele nasceu? Mas nós não sabemos e não podemos entender o trabalhar de Deus. Quando Jesus olhou para aquele mensageiro e diga para Marta e Maria que essa enfermidade não é para a morte, mas para a glória de Deus. Nós não temos que entender o agir de Deus. Irmão, você vai ficar doido se você for entender os milagres de Deus. Ele não se explica, Ele é Deus. Não se explica a vontade de Deus. Não se explica. Simplesmente Ele é Deus. Esse homem enfrentava o trauma físico. É difícil, irmão. Você que está passando por uma enfermidade, há traumas dentro de você. O médico diz: não tem jeito. Você está passando por esse trauma. É um gigante que está enfrentando, que você está enfrentando. Segundo, esse homem tinha um trauma chamado trauma social. Que olhava para aquele homem, escanteava, como eu já disse, rejeitava. E não há coisa pior do mundo do que a rejeição. Estudos dizem que a rejeição causa em nós uma tristeza, uma melancolia. Só quem foi rejeitado sabe
ou quem vive na solidão, sabe como é difícil ser desprezado. E quem está passando por isso entende o que eu estou falando aqui. Quando a depressão vem, quando a ansiedade vem, quando o medo vem, quando o desespero vem, aí você diz, hoje vai mudar, aí você tenta se reerguer, você tenta ser uma pessoa melhor, e a sociedade vem com palavras defamatórias dizendo, quem foi ele, quem foi ela, não vai ser nada, não vai ser ninguém, mas há um Deus do céu que se levanta do trono e diz, quem é você para dizer que não pode, que não vai, que não deve? Eu escolho quem o mundo não escolhe. Deus faz isso, irmão. Deus escolhe quem o mundo não escolhe. Deus quer quem o mundo não quer. Deus vai aonde a nossa compreensão não vai. Quando você diz eu não posso, Deus diz eu posso. Quando você diz eu não tenho força, Jesus diz caminha, pois eu sou a tua força. Aleluias, aleluias, aleluias. Você vai enfrentar esse trauma que você está passando. Caminhe para o bairro da tua vila. Caminhe para a rua do teu bairro. Na tua cidade onde você está me ouvindo. Caminhe por onde você estiver de cabeça erguida. Porque quem te chamou foi Deus. Porque quem te capacita é Deus. Quem te capacita é Deus. Você vai enfrentar esses traumas que você está vivendo. É apenas uma fase da tua história. Esse buraco que você está vivendo, Deus, Ele vai te tirar de lá. Deus, Ele vai tirar você desse buraco. Para José! Os irmãos de José pegaram José, colocaram José dentro de um poço, e ele olhava para os irmãos, meus irmãos, por que você está fazendo isso comigo? Eu sou seu irmão, nós somos sangue do mesmo sangue, nós temos o mesmo pai. Sabe o que é que eu vejo, irmão? Eles tiraram a túnica de José, a túnica de José. Aí sabe o que é que Deus disse lá no céu? Meu filho, estão te tirando a tua túnica hoje, mas lá no Egito eu tenho uma túnica preparada para você. Ela é mais bonita do que essa, meu filho. Porque naquela época túnica significa honra. Só quem usava a túnica naquela época era o sacerdote. Os irmãos de José ficaram enciumados, invejosos. Quanto tem por aí, quando Deus começa a honrar aquelas pessoas, ele fica invejado, irmão. Vai te converter, rapaz. É assim, irmãos. Queriam matar José, mas até no fundo de um poço, Deus estava vendo José. Deus estava vendo José. E aquele poço não foi o fim. Voltando para a mensagem. A sociedade olha para você e te despreza. Mas o Deus que olha para você não te despreza. Ele sabe o caminho que você tem trilhado. Ele sabe quem é você, te chama pelo teu nome. A Bíblia diz que Deus se assenta no globo terrestre para contemplar e olhar os seus filhos. Quando você saiu da tua casa, Deus mandou uma comitiva de anjos. Porque se fosse para outro lugar, para não fazer a obediência de Deus, o Senhor não tinha mandado comitiva de anjo para te auxiliar. Mas você veio para o melhor lugar. Você veio para a casa dele. Terceiro, esse homem estava vivendo um trauma espiritual. Isso é triste. As nossas maiores dificuldades, irmãos, não se dão na esfera física, não se dão na esfera social, mas sim é na espiritual. Quer ver? No jardim do Getsemane,
o nosso mestre Jesus, ele enfrentou uma das batalhas mais grandes que ele poderia enfrentar. Uma batalha espiritual. Que lá, a Bíblia vai dizer que ele gotejava gotas de sangue. Até que um momento ele disse: Pai, se possível, passa de mim esse cálice. Porque lá na frente ele já tinha visto as chicotadas. Lá na frente ele tinha visto o tamanho da cruz que ele tinha que enfrentar. Ele passou por esse trauma chamado trauma espiritual. Sabe por quê? Porque todo dia ele estava ali, olhando para aquela porta. A história diz que aquela porta tinha mais de 4 metros de altura. Tinha uma espessura de mais ou menos 40 centímetros. Madeira puríssima. Que a história diz que levou mais de 7 anos para ser construída aquela porta. Aleluias. E ele olhava para aquela porta. Ele não acreditava, porque com ele acontecia. Às vezes a gente não acredita nas coisas, porque com você não aconteceu o que aconteceu com o irmão. Mas quando acontecer com você, aí você vai dizer: é verdade. Mas com ele acontecia todos os dias. Vivia nessa frieza. Vivia dentro desse buraco espiritual. Nessa prisão da sua mente. Era escravo. Ele era escravo dos seus próprios pensamentos. Ele era escravo de sua própria memória e lembrança. Ele era escravo. Era o terceiro trauma que ele vivia, chamado de trauma espiritual. Só que o Deus do céu, pela sua infinita misericórdia, que é tão bom, irmãos, olhou do céu e disse: tem hora, vai chegar a tua vez, vai chegar o fim desse sofrimento. Primeiro, eu vou sarar o teu trauma físico. Eu vou mostrar com que a sociedade olhe para você e diga: é aquele que estava lá no pé da porta formosa. É aquele mesmo. É aquele mesmo que estava lá. Aleluia. Aí quer ver, pastor, é espiritual? Quando os discípulos chegam no pé da porta formosa, impactado pelo Espírito Santo, olha para eles e diz: eu não tenho ouro, eu não tenho prata, mas o que eu tenho eu te dou. Levanta! E ele se colocou em pé. E a Bíblia diz que ele entrou dentro do templo, dando glória, dando glória, dando glória. Ali Deus tinha sarado o trauma físico dele. Ali o povo tinha dito: quem é esse que está pulando? Quem é esse que está gritando? E ele já não era mais um traumatizado espiritual. Aleluia! O Espírito Santo de Deus está aqui. Ele está aqui, ele está aqui. Aleluia! Adore ele, irmão. Ele merece toda honra, toda glória, todo louvor. Aleluia, ele merece. Ele vai sarar os teus traumas. Ele vai entrar na tua ferida. Ele vai cicatrizar aquilo que o passado deixou na tua alma. Aquilo que te fizeram, ele vai chegar com providência. Se eu fosse você, dava glória. Não esperava o pregador pedir para que você dê glória, porque quando você saiu da tua casa, diz: eu vou dar glória. Então gaste os glórias que você trouxe hoje. Aleluia, glória a Deus. Quem crê? Quem crê? Deus vai te levantar espiritualmente. Deus vai te levantar desse buraco. Deus vai te apresentar no meio da sociedade. E quer saber mais?
E quer saber mais? Você diz, eu tenho uma promessa na minha vida. Deus me chamou e a promessa ainda não se cumpriu. Eu creio num Deus que pode todas as coisas. Quando Jesus, ele estava conversando com Nicodemos, dizendo assim, mestre, o que eu posso para nascer de novo? Ele diz assim, tem que nascer da água, tem que nascer do Espírito. O vento, quando sopra, ele ainda pede permissão para Deus. E se Deus quiser, e se Deus permitir, o teu nome será soprado nesses 4 cantos desse país. Acredita? Acredita que é Deus falando com você, que teu nome vai ser soprado. Ninguém te olha, ninguém te vê, ninguém tá aí para você, mas Ele te vê quando você chora, mas Ele te vê quando está adorando, mas Ele te vê quando você está na tua casa, só você limpando teus pratos, aleluia, lavando a tua louça. Ele sabe quem é você, Ele conta até as lágrimas que caem no teu rosto. Aleluia. Ele vai cicatrizar a tua vida. Ele sabe quem é você, Ele te ama. Aleluia. O passado deixou ferida no teu coração, mas esse Jesus, Ele cura feridas. Ele cicatriza, Ele coloca de pé novamente, Ele restaura, Ele dá o Espírito Santo. Quer que eu imagine, irmão? Esse homem, tantos planos frustrados, que a família dele sonhou para ele. A família sonhou para ele. E ele não conseguiu realizar durante toda a sua vida. Aí eu imagino, depois que ele entra por aquela porta, agora eu vou ser. O diabo não quer, mas eu vou ser. O inimigo tenta derrubar a minha vida, mas eu vou ser. Irmão, a Bíblia diz que o diabo, ele anda bramindo e rugindo como leão, a quem possa tragar. Ele não está à sua volta, porque à sua volta estão os anjos de Deus. Ele está ao derredor. Ele tenta te matar de qualquer jeito, derrubar você, acabar com teus sonhos. Disseram que você não era nada, profeta de Baal, profeta mentiroso, disse que você não chegaria a lugar nenhum, mas eu quero liberar uma palavra de Deus. Se Deus ainda faz, eu acredito, e Ele faz, e Ele vai fazer na tua vida, mediante a palavra dEle, porque essa palavra ainda fala, não precisa de nada, ela ainda fala, porque ela é um livro, mas aberta é a boca de Deus falando conosco. Pastor, ela não precisa ser atualizada. A Bíblia diz que a palavra se renova todos os dias. Se renova todos os dias. Se renova todos os dias. Ela não precisa ser atualizada. Ela é lâmpada para os nossos pés. Ela é luz para o nosso caminho. Aos críticos, a palavra tem que ser atualizada. Nós estamos no século 21. A palavra tem que ser atualizada. Esse negócio aí está virando clichê. Está virando moda. Inventaram até uma Bíblia chamada Bíblia Graça sobre Graça, para inverter alguns valores éticos cristãos da Bíblia. Mas a Bíblia continua sendo a mesma. Deus continua sendo o mesmo. Jesus continua sendo o mesmo. A palavra ainda corta. Está andando uma vida de pecado, uma vida degradante, e não quer que Deus use alguém para falar com ele. É com tu mesmo que Deus vai falar. Ou você entra pelo estreito de Deus, ou Deus vai ter uma conversa séria com você. Estou falando dos críticos desse homem aqui.
Lá na frente Deus teve que pegar eles pela rédea. Você acha que o apóstolo Paulo não estava aqui nesse meio? Porque ele pegou uma pedra e jogou em Estevão. Os discípulos estavam acomodados, o Espírito Santo tinha descido, eles estavam pregando só em Jerusalém. Aí Deus disse assim: eu vou fazer algo que vai marcar eles vão... Eles vão ter que sair para Jerusalém, Judeia, Samaria, até os confins da terra. Porque a minha palavra vai ter que ser falada. Aí, pela morte de Estevão, um mártir da igreja cristã, ele olha para o céu: eu vejo o Senhor assentado à destra de Deus. Senhor, receba no céu meu espírito. Lá, a Bíblia diz que o apóstolo Paulo estava com a pedra, mas não diz que ele matou Estevão. Ele pegou cartas para perseguir o povo de Deus. E ele desce para Damasco. E lá Deus tem um encontro com ele. Saulo, Saulo, por que tu me persegue? Quem é que fala comigo, Senhor? Sou eu, Saulo, Jesus, a quem tu persegue. Não adianta perseguir o povo de Deus. Não adianta perseguir o povo escolhido de Deus. É a menina, é a coroa dos olhos de Deus. Ela é preciosa, é jardim fechado, é fruta selada. É a noiva gloriosa, poderosa. Deus vai restabelecer você. Não adianta lutar contra você. Se perseguir você, vai estar tocando nele. Quem mexer com você, está mexendo com ele. Hoje eu estou empolgado, glória a Deus. Irmãos, vamos entrar em outra história, mas falando da mesma história desse homem. Ele tinha 3 traumas, e Deus restabeleceu os traumas dele. Mas a Bíblia também fala de outros traumas. De quem? Vamos falar a história de Jó. Homem temente, servia a Deus, se desviava do mal. Eles faziam o que, irmãos? Ele fazia o que? Se desviava do mal. Ele se desviava do mal. E ensinava os seus filhos a tributar a Deus. Ensinava os seus filhos a caminhar no caminho de Deus. Aí o inimigo, o diabo, como eu tinha falado antes que o diabo está ao nosso derredor. Aí o diabo chegando em reunião no céu, chegando na presença de Deus. Aí Deus com seu coração tão grande, porque Jó sendo um homem tão íntegro e tão temente a Deus, e Deus se alegrava com o coração de Jó e a obediência de Jó, que Deus anunciou ele para o diabo. É assim, irmão. Quando você é obediente, temente, obedece, vem para a igreja, vem para a oração, vem para a escola bíblica dominical, está na igreja, está fugindo da aparência do mal, é obediente, obedece o pastor, obedece a liderança. Deus olha do céu e diz: tá bom, meu filho, vai por esse caminho, que eu vou te ajudar. Aí ele anunciou, diante do diabo: está vendo meu servo Jó? Homem temente, se desvia do mal, Eu vi mesmo, Senhor. Tu tem abençoado ele em tudo. Tu fez ele o homem mais rico do mundo. Tu deu 10 filhos para ele, a família linda, abençoada. Um homem muito rico, próspero. Eu quero ver ele assim, se o Senhor tocar na riqueza dele. Ele disse assim: pois você vai ver se ele não é fiel a mim. Talvez o diabo chegue na presença de Deus e vai falar da tua vida, irmão.
e diz: está vendo, ela vai cair, ela vai cair. Olha lá, o tropeço que eu vou colocar na vida dele, na vida dela. Aí você vai ver se ele não vai se levantar. Você diz isso, diabo, porque você caiu uma vez, eu nunca mais vou aceitar você de novo na minha presença. Mas ele pode cair 1, 2, 3, 4, 5 vezes, 7 vezes. Porque o cair é do homem, mas o levantar é de Deus. Então vá lá, toca. Não mexe no espírito dele, porque o espírito dele me pertence. Olha aí. Jó estava sentado no alpendre da sua casa. De repente, vem um mensageiro. Jó! Eu estava lá no campo, Jó. E veio os salteadores, levaram todas as tuas boiadas. Mataram todos. Só eu escapei com vida. Só nesse momento Jó perdeu tudo, todos os seus bens. Nesse episódio, ele perdeu todos os bens, Reginaldo. Tudo que ele conquistou durante a vida dele toda. Levaram tudo. Ele não estava preocupado. De maneira nenhuma. Ele não ficou preocupado. De repente vem outro mensageiro e diz: Jó, eu estava lá no campo, Jó. Eu estava na casa dos teus filhos, perdão. Eu estava na casa dos teus filhos. Veio um vento do deserto. Bateu nos 4 cantos da casa do teu filho mais velho. Caiu sobre todos os teus filhos e eles morreram. Só eu escapei. A Bíblia diz que Jó rasgou as suas vestes. Amaldiçoou o dia do seu nascimento. Ele desejou não ter nascido. Porque o golpe da sua vida foi muito grande. A dor da sua alma foi muito grande. Perder 10 filhos de uma única vez. Aí a mulher dele, deveria ser sábia, né? Deveria ser sábia. Por quê? Deus tinha abençoado eles em tudo. Deus tinha dado uma família linda, abençoada, próspera. Olhou para ele e disse assim: amaldiçoa esse teu Deus e morre. Se tu fala que não é uma louca mulher, nu eu vim do ventre da minha mãe, e é nu que eu voltarei para lá. Bendito seja o nome do Senhor. Você acha que Jó ele não teve trauma? Quero relatar aqui. Ele teve um trauma físico. O que foi? Ele tinha chagas. Ele pegava cacos para se coçar. A Bíblia diz que fazia ferida. Ele ficou pobre, tão pobre. E ele sofria dessas feridas e essas chagas. Que as pessoas que passavam do seu lado sentiam aquele odor que estava fedendo. A única coisa que restou de Jó foi um caco de telhas para coçar as suas chagas. Primeiro, trauma emocional, trauma físico. Aí depois, o trauma social, porque os amigos diziam: deve ter pecado. Está assim porque está em pecado. Está assim porque desobedeceu. Aí Jó rebatia com cartas para os seus amigos. Aí uma vez, de tanto Jó perguntar para Deus: Senhor, por que eu estou assim? Porque, irmãos, na nossa vida a gente não tem que ficar perguntando por que para Deus. O porquê, os porquês são nossos. E os pra quê são de Deus. Às vezes a gente diz: Senhor, por que aconteceu isso na minha vida? Para quê? Porque eu tenho alguma coisa na sua vida. Senhor, por que o Senhor não faz isso na minha vida? Para que você quer isso? Então perceba, os porquês são nossos e os pra quê são de Deus. A Bíblia diz que Jó perguntou 91 vezes: por que, Senhor? Por que
aconteceu tudo isso comigo. Sabe quantas vezes Deus respondeu Jó por causa daquilo que estava acontecendo com ele? Nenhuma. Nenhuma. Deus não vai responder aquilo que você quer. Deus vai responder aquilo que Ele quer para você. Aquilo que Ele tem para você. E posso dizer uma coisa? A Bíblia diz, se creres, comerás o melhor dessa terra. Eu tenho caminho para vocês de prosperidade e não de guerra. Um futuro para dar a vocês de esperança e de boa paz. Os porquês são nossos e os praquês são de Deus. Ele sofria na pele, na carne, a rejeição dos seus amigos, o trauma físico que aquelas feridas causaram nele. Mas uma coisa não atingiu Jó, que foi o trauma espiritual. Não aconteceu com ele, Reginaldo. Porque quando a mulher dele dizia aquilo, ele respondia todas as frases. Os amigos também, ele rebatia. Aí ele dizia assim, porque eu sei que o meu Redentor vive, e por fim se levantará sobre a terra. Eu estou passando por isso, mas é uma permissão de Deus. Ele vai se levantar na minha vida. Se você está passando por isso, irmão, é permissão de Deus, e Ele vai se levantar na tua vida. Deus levou tudo dele, com permissão dele, para provar a sua fé. Pastor, mas que provação dura, foi 40 anos. Nós já tínhamos desistido, mas um homem ficar 40 anos, dizendo, Deus, eu preciso, Deus. E Deus não respondia. Aí, Deus queria mudar a sorte de Jó, como Deus vai fazer com você também, para mudar as circunstâncias da sua vida, e daqueles que olham para você e não dão nada, para mudar tudo, essas circunstâncias da tua vida. Aí Deus vai olhar para dentro do teu coração e vai dizer para você, ora pelos teus amigos. Ora pelos teus amigos. Aí ele começou a orar, pastor. Aí a Bíblia diz, porque em vez de Jó retrucar, mandar cartas, enviando, dizer que não estava em pecado, aí veio no coração dele, ora pelos teus amigos. Aí quando ele orou, a Bíblia diz, Jó 41, versículo 10, e Deus virou o cativeiro de Jó, dando a ele 2 vezes mais tudo que ele possuía. Se ele era muito rico naquela época, agora ele era 2 vezes mais. O diabo tirou tudo de você, mas Deus vai dar 2 vezes mais para você. A alegria vai ser contagiante. O diabo que saia da frente. Aleluia. Porque Deus está levantando uma geração de pessoas abnegadas que vai proclamar o evangelho da paz. Aleluia. Deus vai levantar você, vai curar os teus traumas, vai te dar uma nova vida, vai colocar você de pé novamente, e você vai dizer, só o Senhor é Deus, só o Senhor é Deus, só o Senhor é Deus, só o Senhor é Deus. Não é o teu parente que vai mudar a tua circunstância, é Deus. Não é o teu patrão, é Deus. Não é o médico, é Deus. Não é o advogado, é Deus. É Ele que vai mudar a circunstância da tua vida.
É Ele que vai pegar na tua mão e dizer: meu filho, já chega de sofrer, é hora de eu honrar você na terra. Levanta que eu vou te honrar, levanta que eu vou cumprir as promessas na tua vida. Agora, espera o tempo da promessa de Deus se cumprir na tua vida. Não passe o tempo, não enfrente o relógio, não passe por cima de ninguém, não passe por cima de ninguém para chegar no lugar que você quer. Não passe, não passe. Aleluia. Aí, como Deus queria demonstrar para Israel, para o povo de Deus, que Deus era na vida de Jó, disse assim: Jó, agora eu quero que tu coloque 3 nomes nas tuas últimas filhas. Nas suas 3 últimas filhas. Como é o nome delas? Senhor, a primeira tu vai colocar o nome dela de Queriapuque, que quer dizer vaso de colocar especiaria. Era aquilo que os homens faziam. Trabalhava um ano inteiro para comprar um vidro de perfume para perfumar a casa. É aquele mesmo perfume que Maria usou nos pés de Jesus e enxugou com seus cabelos. Deus estava dizendo assim para Jó: Jó, tu fedeu, tu fedia, a tua enxaga fedia. Mas sabe o que eu quero dizer contigo, Jó? Eu estou devolvendo o cheiro da tua vida. Quem olhar para você vai dizer: eu estou sentindo um cheiro agradável. É Deus na vida dele, é Deus na vida dela. A outra era Késia, vaso de sabor, que era colocado mantimento. Era normal e comum naquela época. As pessoas colocavam farinha ou azeite nesses vasos. Aí Deus estava dizendo para Jó: eu estou dando sabor para a tua vida de volta. Eu estou dando sabor para a tua vida. Tudo que eu aceitei na tua vida, Jó, que o diabo levou de você, eu estou dando sabor de volta para a tua vida. Aí a última, para fechar com chave de ouro, Deus olhou para ele e disse assim: eu estou te dando gemima. Irmão, pode ser irônico, mas eu quero que você diga assim: eu quero gemima, Senhor. Diga. Pode dizer, irmão, não é um palavrão. Diga assim: eu quero gemima. Diga. Diga assim: eu quero gemima. Sabe o que é que significa? Um novo tempo e uma nova esperança. Deus estava dizendo para Jó: Jó, eu estou te dando gemima, eu estou te dando um novo tempo e uma nova esperança. Deus, Ele vai dar novo tempo e uma nova esperança. Aquilo que não aconteceu no ano passado e nem na metade desse ano, Deus vai realizar na tua vida, porque vai chegar um novo tempo e uma nova esperança para você. Vamos se colocar em pé.